A filosofia no cotidiano faz parte do ciclo de conferências organizado pela universidade. 50 anos do golpe militar, tema de debates promovidos pela PUC Minas. E no estúdio de hoje, o assunto é o Cine Teatro Brasil. Vamos discutir a importância desse grande centro cultural para a cidade. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril, está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! O ciclo de conferências Convite ao Pensar debate amanhã, quarta-feira, o tema cólera. O evento é realizado pelo Departamento de Filosofia da PUC Minas, em parceria com o CREA-MG e a Ordem dos Advogados do Brasil. Novas palestras já estão programadas para os meses de maio e junho. Nada que é humano é estranho é o tema central do projeto, que propõe o debate e reflexão de assuntos filosóficos e cotidianos. A entrada é gratuita e as inscrições são feitas pelo e-mail conviteaopensar@creacultural.com.br. As palestras são realizadas no auditório do CREA-MG, Avenida Álvares Cabral, 1600, bairro Santo Agostinho, sempre às 8 da noite. Os 50 anos da ditadura militar. O que esse período representa na história do Brasil? Você sabe? O Instituto de Ciências Humanas trouxe para dentro da universidade palestras e diversas atividades sobre o tema. E nossa equipe esteve lá para registrar alguns desses momentos. Há exatos 50 anos, a história do nosso país mudaria para sempre. No dia 31 de março de 1964, o governo brasileiro sofreu o golpe militar que mudaria a trajetória da nossa história. E esse momento se tornou um marco que será sempre lembrado pelos brasileiros. Eu acredito que o importante neste momento do relembrar é relembrar, lembrar para não que aconteça nunca mais, para não deixar repetir jamais. No intuito de relembrar essa data, o Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas Coração Eucarístico realizou o evento 50 anos da ditadura, que contou com palestras, mesas redondas, conferências, dentre outras atividades, para promover dentro da universidade um discurso sobre esse período brasileiro. Quando nós lembramos, ainda no ano passado, que o golpe militar completaria 50 anos este ano. Estas datas, estes aniversários, neste caso não comemorativo, eles são importantes para que a gente promova reflexões. Então, esta foi a nossa intenção, de abrir um leque de atividades que façam a reflexão não só sobre o golpe, mas sobre esta experiência da ditadura militar. Na cerimônia de abertura do evento, foi apresentado o espetáculo de teatro A Morte de DJ em Paris, baseado no livro de contos do jornalista e escritor mineiro Roberto Drummond. Então, de repente, o barulho como de uma metralhadora vinha andando na direção de DJ. Duas vozes gritavam: "Quero uma carona, DJ!" Para os alunos, o evento é uma ótima oportunidade de relembrar a nossa história. É necessário relembrar o período, para que ele não aconteça novamente. E é importante discutir também o papel da universidade, como ela influenciou na época da ditadura, entendeu? Qual foi o papel dela na época. É importante lembrar porque teve mais retrocesso do que avanço, Eu acho importante porque muitas pessoas não vivenciaram esse período e talvez os livros de história não traduzam o que aconteceu de fato. Talvez esses eventos com pessoas que vivenciaram esse período da ditadura venham demonstrar e mostrar para quem não viveu esse período o que aconteceu de fato no período do regime militar. Eu acho interessante mesmo para mostrar o conteúdo histórico, as causas que aconteceu a ditadura e para lembrar, ter uma consciência crítica em cima desse assunto. E já que estamos falando de lembranças e relembranças,
Uma das referências históricas e culturais mais importantes da cidade é certamente o Cine Teatro Brasil, construído na década de 30, bem no coração da cidade. Palco de muitas emoções para o público que assistia aos principais filmes exibidos na cidade e agora aberto aos espetáculos teatrais, musicais e de dança, todo renovado e com as características da época de construção preservadas. E é por isso que o projeto Cine Teatro Brasil Sempre Vivo foi criado, para que todos saibam da importância do Centro Cultural para Belo Horizonte. E quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é a professora Lúcia Sicarini, coordenadora do projeto. Professora Lúcia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Espaço PUC nesta tarde. Obrigada. Professora, Cine Teatro Brasil Sempre Vivo. Sabemos que o Cine Teatro Brasil ele tem uma importância histórica para a cidade, para a memória e para a história dos belo-horizontinos. Diante disso, como surgiu a ideia do projeto de extensão? Primeiro, uma ideia acadêmica. Nós estávamos envolvidos dentro dos estudos com a importância do centro, a revitalização do centro da cidade e a questão do planejamento metropolitano. Segundo, a administradora cultural, a gestora Sandra Campos, lá no Cine Teatro Brasil, preocupada com a aproximação da população do entorno com a realidade interna do teatro, como se ele tivesse que ser de dentro para fora. E um encontro nosso motivou a escrever, né, um projeto para o nosso edital de extensão na PUC Minas, com a parceria do Instituto Valorec, trazendo esse momento, né, de 32 a 99 para a história de Belo Horizonte revitalizada. E como que o projeto acontece? Como que ele se efetiva? Ele é um projeto que envolve 3 institutos: Instituto de Ciências Gerenciais, que é onde eu trabalho e coordeno, que envolve o curso de Turismo e Administração, a Faculdade de Comunicação e Artes, com todos os cursos, né, cinema, comunicação, jornalismo, relações públicas, todo ele, e um pouco do curso de História, no sentido de fazer com que os alunos das diversas disciplinas pesquisem, conheçam, revivam, né, revitalizem a história que as pessoas viveram lá, por vários motivos. Seja por restaurante modelo, por ser o primeiro da história de Belo Horizonte, seja por causa da arquitetura que foi revitalizada, que é o primeiro prédio de arte deco do centro, né, seja em função da cinematografia, um dos primeiros lugares da capital onde os filmes eram reproduzidos. Então, esses alunos vão atrás das histórias vivas. O nome Sempre Vivo é em função de quais avós, tios, amigos, vizinhança, quais centros de pesquisa têm histórias para contar. E essa contação de histórias, esse reviver, vai fazer parte da realidade desses 300 alunos, cerca de 300 alunos, envolvidos com essa revitalização da história viva. Como que os belo-horizontinos têm recebido o projeto, professora Lúcia? Primeiro, é dificílimo encontrar essas pessoas. Então, um dos nossos desafios, né, é descobrir quem trabalhou, quem viveu, quem tem foto, quem frequentou, quem tirou foto na frente, quem casou próximo, né, quem ficou com essa memória viva para contar. A partir daí, os alunos vão transformar essa realidade em uma outra história. Então, podem fazer documentários, podem fazer série fotográfica, podem transformar em livretos, né? Ou simplesmente, que é a ideia central do projeto, nós colocarmos nos sites da PUC Minas, do Cine Teatro Brasil, né, e transformarmos num guia eletrônico para que possa ser usado como referência para recontar essas histórias. E uma pessoa que frequentou o espaço, como que ela deve fazer para mandar, por exemplo, uma foto que só ela possui? O que ela deve fazer? Nós criamos um e-mail, acontece no turismo@gmail.com, ou no site do próprio Cine Teatro Brasil, né, um link, onde essas pessoas vão se apresentar, né? Eu sou José, eu fui porteiro, fui lanterninha do cinema durante
tanto tempo, e eu gostaria de contar a minha história. A gente já encontrou algumas pessoas, né? Os alunos encontraram, alguns já doaram séries fotográficas, alguns já trabalharam com servindo lá no restaurante. Então, a gente vai procurar essas pessoas, os alunos vão até essas pessoas, vão gravar, vão entrevistar e nós vamos transmitir. Aqui, por exemplo, na TV PUC é um espaço que nós pretendemos criar um pequeno programa chamado Drops, onde a gente vai devolvendo para a comunidade essas informações. O intuito maior é que a memória do local não se perca para as gerações futuras. Sim, e que o projeto não seja um projeto de pesquisa, seja um projeto de revitalização. Daí, ele pode ser transformado em outros projetos, né? Há sugestões de que ele seja transformado num projeto de lei de incentivo à cultura, há um projeto de fazer com que ele vá para um edital de FAPEMIG. Os próprios alunos, que é a ideia central, se transformam em empreendedores. Então, eles mesmos poderão transformar a sua pesquisa em informações e divulgar. Para finalizar, qual é a peculiaridade do Cine Brasil, professora? Sabemos que vários espaços culturais antigos estão sendo reabertos e retornando à cena cultural da nossa cidade. A principal é a arquitetura, a importância da estrutura dele interna totalmente reformulada, com 4 grandes blocos, madeira, vidro, aço, né, e pintura. Foi descoberto, inclusive, até depois de 6 camadas, né, uma cerâmica marajoara refletida em pintura. E também a ideia de percorrer todos esses corredores com essa revitalização, com essa contação de história. Ok. Professora, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa e que ela estimule outras pessoas a participarem e revitalizarem antigos espaços que merecem ser valorizados na nossa cidade. De nada. O Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe do programa e mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estamos de volta às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã.